E aí, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Bom, nós daremos continuidade às nossas aulas de pós-médio de biologia e continuidade nos assuntos ligados à saúde, né? O Enem ele cobra bastante esses tipos de exercícios, tá? E na aula de hoje eu separei 5 exercícios que falam sobre doenças infecciosas e parasitárias, certo? Então eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês de algumas coisas que já foram cobradas e que possivelmente pode cobrar aí nos próximos vestibulares do Enem, beleza? Então vamos lá. Bom, se tratando de doenças, pessoal, pode cair muita coisa aí de viroses, bacterioses, verminoses, doenças aí ligadas à saúde pública, a doenças sexualmente transmissíveis. Então, vocês precisam dar uma estudada, né, sobre esses principais tipos de doenças, como que elas são transmitidas, os hospedeiros definitivos e intermediários, como que é a organização desses grupos, né? Como é a profilaxia, ou seja, como evitar que você contraia cada um desses tipos de doenças aí. Então vocês precisam dar uma estudada bem aprofundada, né? Nem que seja você ir fazer, nem que você faça vários resumos, né, de cada grupo aí. E aqui eu quero falar rapidamente sobre vírus, tá? Que são o que? Parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Parasitas porque eles precisam parasitar obrigatoriamente ali um ser vivo, né? É intracelular e é obrigatório porque eles não conseguem sobreviver fora de uma célula, tá? Aliás, esse termo sobreviver aí acho que até um pouquinho inadequado porque ele não é um ser vivo, né? Se ele não é um ser vivo, então ele não pode sobreviver. Mas vamos dizer que ele vai aí durar no ambiente um certo tempo. Tá? Então, olha só, eles são acelulares, não possuem células, não possuem uma maquinaria metabólica, ou seja, eles não fazem metabolismo. Como que é a organização deles, né? Eles têm um material genético, que pode ser um DNA, pode ser um RNA, pode estar envolvido por um capsídeo, que é uma cápsula de proteína, ele pode estar envelopado, ou seja, ter uma membrana ao seu redor, proveniente aí da célula que ele hospedou, certo? Existem várias doenças aí ligadas a vírus, como a AIDS, a raiva, a ebola, a gripe, a dengue, hepatite, certo? E existe essa discussão, se ele é um ser vivo ou não, porque ele é capaz de sofrer mutação, né? E então ele fica ali no meio do caminho, né? Se ele é um ser vivo ou não. Ele tem um material genético, né? Só que ele não é capaz de se auto-reproduzir sozinho, né? Por conta própria. Não tem metabolismo, certo? Com relação aí aos tipos de vírus, existem diversos tipos de vírus, de várias famílias e classes diferentes. E esses vírus eles são classificados, né, quanto ao seu tipo de material genético, se é um DNA, se é RNA, se esse material genético, né, é uma fita simples ou dupla, se é circular, linear, quanto ao seu tipo de replicação, quanto ao formato do seu capsídeo, né, que podem ver que tem vários formatos, se ele tem uma membrana, né, um envelope membranoso aí proveniente da célula que ele estava hospedado. Então, todas essas características, né, vão aí classificar quanto ao tipo de vírus. E nós temos um tipo de vírus que são da família Flaviviridae, que é, por exemplo, a família dos vírus que causam a febre amarela e a dengue. Então, aqui nós temos aí exercícios falando sobre eles, né? Os sintomas deles são bem parecidos, né? De vírus no geral são bem parecidos, assim. Mas esses aqui, né? Eles causam aí febre, dor de cabeça, fraqueza. Em específico da febre amarela, né? Vai causar icterícia, que é aquela pele amarelada, por isso que chamam de febre amarela, tá? Ele vai afetar os rins, o fígado e o coração. E a prevenção é vacina e controlar o mosquito, né, que transmite esse vírus, que é o Aedes, tá?
especialmente o Aedes aegypti. Ué, ele também transmite a febre amarela? Sim. Inclusive, ele pode transmitir mais de 70 doenças conhecidas, né? O principal que a gente conhece é ali a transmissão da dengue, né? Que além desses sintomas de febre, dor de cabeça, cansaço, fraqueza e tal, também pode causar hemorragias na pele e no nariz. Por isso que nós temos que tomar cuidado com alguns remédios que são anticoagulantes, tá? É, por isso que você não pode tomar nenhum remédio aí por conta própria, né? Não é qualquer remédio que você pode tomar. Se eu não me engano, quem está com dengue não pode tomar ibuprofeno, porque ele é anticoagulante, é um perigo, tá? Como você vai controlar esses tipos de doenças aqui, né? Combatendo o mosquito, gente, nós temos que combater o mosquito para evitar que essa doença seja transmitida, tá? E outra coisa que eu não falei sobre vírus é que vírus tem uma alta taxa de mutação, tá? Por que que vírus tem uma alta taxa de mutação? Primeiro, ele é um material simples, né? É um material genético muito simples. Para um vírus se multiplicar, né? Para ele se reproduzir, ele precisa usar uma maquinaria, né, de uma outra célula. E nesse momento que ele vai invadir uma outra célula, né, ele pode recombinar o seu material genético com o material genético da célula que ele infectou. Então ele pode pegar parte do material genético, né, ele pode pegar parte do material genético do meio onde ele está. No seu momento de replicação ali, ele pode ter algumas bases nitrogenadas trocadas, né? Que são esses erros mutagênicos. Então, a cada célula que ele invadir, ele pode ali recombinar parte do seu material genético. Por isso que existem muitas variações de vírus. É por isso que, por exemplo, é muito difícil a gente desenvolver uma vacina contra a dengue. Você até pode desenvolver para um tipo, só que rapidamente aquele material genético será modificado, então a vacina não terá tanta eficiência, né? E por isso que é tão difícil aí, então, ter uma vacina contra a dengue. Contra a febre amarela, nós já temos uma vacina, né? Porque o vírus da febre amarela ele tem um poder de mutação um pouquinho menor que o da dengue. Lembrando que a dengue nós temos aí 4 variações básicas, nós temos 4 tipos, aliás, temos 5, só que o quinto tipo ele só acontece na Ásia, tá? Aqui no Brasil nós temos 4 tipos e eles podem aí ter as suas variações ainda, né? Por isso que é tão difícil ter uma vacina contra a dengue, beleza? Vamos falar sobre a esquistossomose, né? Que é uma doença causada por um protozoário, né? Pelo Esquistossoma mansoni, e que nós temos aí, né, o homem como hospedeiro definitivo e o caramujo como hospedeiro intermediário, né? Esses benditos caramujos. O que acontece aí, né? Primeiro, quando uma pessoa é infectada, né, com ovos desse esquistossoma, né, ele vai ser então eliminado, né, para o meio ambiente, ou pelas fezes ou pela urina. Nós temos aí algumas espécies, né, do gênero esquistossoma. Normalmente, então, ele vai aí ali produzir ovos, então, né, para o meio ambiente, que vão eclodir e liberar miracídios. Esses miracídios são os que vão parasitar ali os tecidos dos caramujos, são os hospedeiros intermediários. Nos caramujos, esses miracídios eles vão se multiplicar e desenvolver as cercárias, que é essa estrutura aqui, que ela já tem uma caudinha para ela poder nadar. Tá vendo aqui? Então, ele vai ter em contato ali com a água, né? Essas cercárias, elas vão entrar no organismo do ser humano, ou pela pele, né, andando descalço, ou então ingerindo algum alimento, né, contaminado ou uma água. E essas cercárias elas vão perder essa cauda, né, e invadir a circulação sanguínea, né, onde vão migrar para o fígado e adquirir a vida adulta. Adquirindo a vida adulta, eles conseguem se reproduzir e liberar ovos para serem eliminados depois. Então, isso daí é o ciclo mais ou menos aí da esquistossomose, tá? Isso será o suficiente para vocês responderem
o exercício lá do Enem, tá? Sobre a malária, né? Que é uma doença causada por um protozoário também, né? Então vai causar uma protozoose, malária é uma protozoose, causada, transmitida por um mosquito do gênero Anopheles. Tá? O que acontece? Esse mosquito que ele está infectado, ele vai picar aí o ser humano e vai transmitir esses esporozoítos para a corrente sanguínea no momento da picada. Quando ele faz isso, os esporozoítos eles vão atingir o fígado, onde eles vão se desenvolver dentro das hemácias, que são as nossas células sanguíneas que vão transportar aí o oxigênio e gás carbônico, são os que farão as trocas gasosas. E dentro das hemácias, os esporozoítos vão se transformar em merozoítos. Quando eles se transformam, né, eles vão romper a célula, né? A gente chama de lise celular, lise é rompimento, vão romper essas hemácias para serem liberados para o sangue novamente, formando depois gametócitos. Tá? Nesse momento aqui do rompimento das hemácias que vão causar aquelas febres, que dependendo, né, do tipo de esquistossoma, né, que nós temos aí, desculpa, esquistossoma não, a malária, ela tem o protozoário Plasmodium, que tem 3 tipos, que é o Plasmodium falciparum, o Vivax e o Malari, que são aqueles que tem aqui no Brasil. Dependendo do tipo de Plasmodium, ele pode causar febre a cada 48 horas ou 72 horas, depende desse tipo de Plasmodium, né? E esse momento então aqui do rompimento das hemácias que vai causar esse momento de febre, tá? Então esses ciclos aí vão durar de 48 horas ou 72 horas, tá? Então depois que esses merozoítos eles são liberados das hemácias, eles vão voltar para a corrente sanguínea, o mosquito vai picar a pessoa de novo, né? Ingerir ali o seu sangue. Esses merozoítos vão se transformar em gametócitos, que tem ali o masculino e o feminino, e vão ter a fecundação e continuar todo o ciclo. Beleza? E leishmaniose, né? A leishmaniose é causada aí por um parasito Leishmania, que temos como vetor o mosquito, né? Ele como vetor que vai transmitir essa doença, né? A leishmaniose, pessoal, é aquela doença que vai causar erupções cutâneas, né? Aquelas feridas horrorosas. Nem coloquei imagem aqui porque são bem feias. Vocês podem pesquisar aí no Google. Ou então podem causar erupções nas vísceras, né? Nos nossos órgãos internos. Nós temos o hospedeiro definitivo, o cachorro. Então, o mosquito palha, por exemplo, que é quem transmite, né? Que tem uma picadinha bem doída. Ele vai picar os cãezinhos, né? Pobres coitados, que são hospedeiros definitivos, né? Vão picar, vão contrair a leishmania, né? E depois vão transmitir para os seres humanos, tá? Então essas informações são as que vocês precisam para a aula de hoje, para vocês resolverem os 5 exercícios que eu separei, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp. Leiam os textos base para poder ajudar vocês a interpretarem os exercícios. E é isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!